Nós todos somos aconselhados, pela graça de Deus, a sermos imitadores de Jesus e dos apóstolos, basicamente numa vida simples, sem esbanjação, na esperança de um futuro glorioso com Cristo. Ao mesmo tempo que nós denunciamos todos aqueles que andam segundo os desejos carnais, pensando apenas nas coisas terrenas, esses são os inimigos da cruz. A mensagem de hoje é sobre isso, inimigos da cruz. Você tem um minuto para Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto, Paulo está aconselhando os irmãos a terem uma vida unida em Cristo Jesus, e também nos exemplos que ele deixou, apresentou, assim como realmente Jesus também apresentou os exemplos, viveu uma vida simples e pediu aos discípulos que andassem em conformidade com esses modelos, com esse exemplo que ele andou, que ele viveu, que ele ensinou. Porque é um modelo de amor, de graça, de união. Vivendo assim, eles cumpriram aquele mandamento que Jesus deixou de amar uns aos outros. Qualquer outra situação como o contrário disso, por exemplo, alguns naquele tempo não quiseram andar na simplicidade do Evangelho, não quiseram se amoldar nesses exemplos de Cristo e dos apóstolos e viviam, na verdade, na esbanjação, viviam fazendo os prazeres da carne, querendo usufruir do melhor dessa terra, porque até mesmo a lei dava esse direito de esbanjar o melhor da terra, de usufruir do melhor da terra. E por isso, muitos naquele tempo já faziam comércio do Evangelho, já andavam praticando aquilo que era desprezível. E Paulo chama todos esses que andam assim de inimigos da cruz. Todos aqueles que não andam como os exemplos de Jesus, que não andam como os apóstolos andaram, com humildade, com simplicidade e sem nenhum tipo de orgulho daquilo que faziam ou representando alguma coisa diferente daquilo. Então todos os que andam ao contrário são inimigos da cruz e devem ser denunciados. É o que Paulo está falando aqui e é o que ele se refere a todos esses que andam segundo a carne. Da mesma forma como muitos naquele tempo não quiseram a simplicidade do Evangelho, andando no comércio do Evangelho, andando fazendo aquilo que seria, como Paulo descreve, inimigos da cruz, por viver de forma carnal. Assim também nos nossos dias, muitas pessoas têm agido dessa forma, mas nós não cansamos de denunciar que qualquer pessoa, que qualquer um que não ande como os exemplos de Jesus e dos apóstolos, são inimigos da cruz. Embora possam falar de Jesus, embora possam ter Deus no âmbito da sua pregação, embora possam até fazer milagres, mas qualquer que não andar segundo os exemplos de Jesus e dos apóstolos, como eles viveram, então são inimigos da cruz. Porque, certa ocasião, Jesus declara que ele mesmo nunca teve um lugar nem para reclinar a sua cabeça, demonstrando que nada do que pode ser usado, usufruído do povo, porque alguém viu uma multidão e achou que dava para ganhar em cima daquela multidão. Mas Jesus ensinou que assim como nós recebemos de graça nós devemos ensinar, que qualquer outra atitude diferente do que essa seria negar a fé, seria andar ao contrário daquilo que é a cruz de Cristo. Pois a cruz de Cristo nos demonstra andarmos unidos em Jesus pelo amor, andarmos unidos como os apóstolos na graça de Deus.
Por isso, não adianta alguém falar de Jesus apenas se não imitar o que ele viveu, o que ele ensinou. Não adianta alguém dizer que fala de Jesus, mas se não ter Jesus no coração de fato, pelo seu exemplo. Eu oro nesse dia para que nós sejamos imitadores dos apóstolos e de Jesus e não apenas pela palavra. Que Deus possa fazer isso aos nossos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.